Você se lembra daquele incêndio em que, infelizmente, o pai e a filha morreram na zona norte da cidade? Dia 12 de novembro, no conjunto Milton Gavetti, ele voltou correndo para dentro da casa para tentar tirar a filha, a Isabela Cristine Elias de Oliveira, 27 anos, autista, que infelizmente estava dentro da casa, e o pai, no desespero, o seu Odilon, voltou lá para tentar tirar a jovem. Odilon José de Oliveira tinha 56 anos. Nenhum dos dois resistiu. Os dois morreram, infelizmente. Ele ainda foi colocado dentro da viatura, ainda tentaram dar um socorro a ele, mas a filha, nem de lá de dentro eles conseguiram tirar. O corpo dela foi carbonizado. A mãe, a dona Cíntia de Oliveira, ela literalmente perdeu tudo, né, amigo? Não estou falando de tudo, de móveis, de roupas, de documentos. Eu estou falando de tudo mesmo. Perdeu o marido e perdeu a filha nesse pavoroso acidente, nesse pavoroso incêndio. E você sabe o que causou isso lá? Curto-circuito. Até, na época, nós fizemos entrevista com o avô da Isabela, pai da mãe dela, que escapou com vida, dizendo que a filha agora estava, perdida, sem a filha, sem o marido. E o que teria ocasionado o incêndio teria sido um curto-circuito num T que eles tinham colocado para, acho que, ventilador e mais não sei o que estava ligado num T ali existente, ali naquela casa. E esse T teria sido o ponto, o estupim que originou o incêndio e, por consequência, as mortes. Na madrugada do dia 12 de novembro, no conjunto Milton Gavetti, um incêndio registrado numa residência e uma tragédia. Pai e filha acabaram morrendo, o seu Odilon e a Isabela. E os soldados do Corpo de Bombeiros, quando chegaram no local, já não tinham muito o que fazer, pois os dois acabaram morrendo. Inclusive o seu Odilon morreu na viatura do SIAT. Doutor, saiu o laudo, então, das causas desse trágico acidente, né, doutor? Sim. Na verdade, os incêndios residenciais, normalmente, eles têm ali umas 4, 5 possibilidades de causa de início das chamas, né? Uma situação mais ou menos comum quando a gente lida com incêndios residenciais. Foi o que aconteceu nesse caso, então nós analisamos detalhadamente essas 4, 5, 6 possibilidades de causa de início de incêndios residenciais. Todas essas causas foram exaustivamente verificadas, né? E aí, ao final das nossas diligências, nós observamos que a instalação elétrica do imóvel apresentava as características de curto-circuito, né? Aliado a esse fato, a ausência de vestígios das demais causas, né? Nós acabamos por concluir que, efetivamente, o incêndio se deu início por conta da ocorrência de um curto-circuito. Essa informação já foi repassada à autoridade policial que vai cuidar deste inquérito policial. E aí agora aguardar eventualmente a necessidade de algum exame complementar ou alguma dúvida eventual que a autoridade policial tenha, né? Mas por hora os serviços, as perícias solicitadas à Polícia Científica estão concluídas. Esse curto-circuito seria em algum cômodo da residência ali, deu para saber ou não, doutor? Assim, exatamente no corpo onde estava a menina, né? É o cômodo da região anterior direita do imóvel, o quarto onde ela estava dormindo. A gente conseguiu determinar que as chamas se iniciaram naquele local. Todavia, em virtude da presença de materiais reciclados no interior da residência, esses materiais eles acabam acelerando bastante a intensidade das chamas. Então, o imóvel ficou bastante destruído, em especial no cômodo onde ela estava no momento que nós chegamos, né? E aí, em virtude dessa significativa destruição do ambiente, a gente não consegue determinar exatamente em qual equipamento, qual tomada que essa instalação elétrica estava, porque cai tudo, solta tudo, os fios ficam expostos e sob os escombros, né? Então a gente não consegue determinar exatamente o que é do que ali, né? Isso se deu, inclusive, pela presença desses materiais plásticos que, como eu falei, eles aceleram bastante a velocidade do incêndio, intensificam bastante a ação das chamas, né? E aí acontece, às vezes, da gente conseguir determinar a região, mas não necessariamente a gente consegue chegar exatamente a qual equipamento que estava ligado e que teria dado início a esse curto-circuito. Até no local lá, depois um comentário que seria um ventilador que fica ligado, ou ficava ligado no quarto da menina. Tudo, né,
Sim, essa informação a gente recebeu lá no momento que poderia ter sido neste ventilador do quarto da menina. Óbvio que a gente precisa comprovar isso cientificamente, mas infelizmente o ventilador desapareceu, né? Por conta da temperatura ali, como nós falamos, essa presença dos materiais plásticos no interior do imóvel, eles acabaram, inclusive, dificultando o escape das vítimas, inclusive dificultando a prestação de socorros, né? Porque ele acelera muito a velocidade do incêndio e intensifica muito a temperatura das chamas, né? Então acabou que esse ventilador desapareceu e assim como boa parte ali daquele cômodo, daquele quarto, virou só escombros, né? Mas a gente não tem dúvidas que as chamas se iniciaram pela ocorrência de um curto-circuito e, como eu falei, o laudo foi encaminhado até a autoridade responsável pelo feito e agora a gente fica no aguardo. Se eventualmente tiver necessidade de exames complementares, a gente fica à disposição da autoridade policial.